E aí o Deleuze acrescenta que não há território sem um vetor de saída do território, mostrando que o tempo inteiro você está se desreterritorializando. O território é visto como um movimento constante, não como algo fixo, fechado, né? Então há um processo, eu acho que essa ideia é muito interessante. Um território que é processo, né? Que é dinâmica, né? Que são relações sociais sendo constantemente reconstruídas. Não há território sem um vetor de saída do território e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte. Hasbert diferencia a concepção materialista do território, marcado por teorias etnológicas, econômicas, jurídico-políticas e a concepção idealista, que compreende a apropriação simbólica do espaço como fenômeno territorial constituidor da identidade. Existindo também a característica integradora, que reúne as dimensões que concebem o território como relação de poder, híbrido em rede e inseparável da prática dos grupos sociais. Tendo em vista os estudos sobre o território, percebe-se que o território da Síria, por exemplo, se modificou muito nas últimas décadas. As relações de poder exercidas no espaço transformaram a composição desse território, ocorrendo uma desterritorialização no país, e concomitante a ela, uma reterritorialização em outros territórios, entre eles o Brasil. O conflito na Síria começou com o embate da população contra o atual governo ditatorial de Bashar al-Assad e sua família que está no poder há 45 anos. Por conta da violência exercida pelo Estado, o conflito armado se intensifica a partir de 2011, quando os opositores começam a pegar em armas durante a Primavera Árabe, um período de transformações históricas no Oriente Médio e no Norte da África, no qual existia a reivindicação por melhores condições de vida e para a derrubada de ditadores. Um dos pontos de conflito é a identidade religiosa xiita do ditador, que diverge da identidade sunita da maioria dos sírios. في حدا هون يا شباب في حدا هون في حدا هون في حدا هون في حدا هون حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وين نروح حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل استهداف مسجد في بلدة حليان أدى لدمار المسجد بالكامل. A guerra civil é o motivo principal para a saída de sírios do país. A guerra já matou mais de 400 mil pessoas e deixou a população em condições precárias de vida. De acordo com a ONU, 70% da população não tem acesso à água potável. Uma em cada 3 pessoas não consegue suprir as necessidades alimentares básicas. Mais de 2 milhões de crianças não vão à escola e 1 a cada 5 indivíduos vive na pobreza. Segundo o Estatuto dos Refugiados de 1951, refugiados são pessoas que se encontram fora de seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais. São pessoas que não podem voltar para casa devido ao excesso de violência, violação dos direitos humanos e conflitos armados. No caso dos refugiados, o seu país de origem se demonstrou incapaz de garantir e de proteger seus direitos humanos básicos e sua segurança física. Portanto, as pessoas têm direito de buscar refúgio em um lugar seguro. A proteção internacional deve garantir mais do que segurança física. Também deve propiciar assistência básica, direitos econômicos, sociais e civis, como liberdade de pensamento, de deslocamento e a não submissão a tratamentos degradantes e à tortura, iguais aos assegurados para outros estrangeiros residentes. O país que acolhe os refugiados não deve repatriar ou forçar o regresso de refugiados para locais que possam ser perigosos. Meu nome é Talal Al-Tinawi. Sou sírio, nascido em Damasco, capital da Síria. Eu, em janeiro, estudei na Universidade de Damasco. Hoje, estou refugiado no Brasil com minha família. Depois de 5 anos de guerra, o meu país está destruído. Pessoas que eu conheço foram obrigadas a carregar o cadáver de seus filhos. Encontraram suas esposas baleadas e mutiladas por uma bomba. Familiares sumiram e
não voltaram. Meus últimos anos na Síria foram muito difíceis. E não sabia se ia voltar para casa quando saía para trabalhar, se ia vir a minha família de novo ou não. Hoje, milhões de sírios perderam tudo. Estão mortos ou se refugiaram em outros países. Por conta da situação da Síria, mais de 5 milhões de pessoas já fugiram do país à procura de refúgio. Os países mais procurados são a Turquia, o Líbano e a Jordânia. O Brasil também se mostra como um destino alternativo de asilo, apesar do desconhecimento sobre os obstáculos legais que o país apresenta e as dificuldades na integração à sociedade brasileira, principalmente pelas diferenças culturais e linguísticas. A maior dificuldade é a moradia, né? Que se tiver é caro, né? Muitas pessoas sediaram casas, né, para receber. E a gente coloca 3, 4 famílias às vezes numa casa. O Brasil faz parte da Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e do Protocolo de 1967. Desse modo, é possibilitada a solicitação de refúgio. A partir da promulgação do Estatuto do Refugiado, se instaurou normas aos refugiados e aos solicitantes de refúgio, como também criou o Comitê Nacional para Refugiados. O CONARE é o órgão responsável a analisar as requisições, reconhecer a condição de refugiado e colaborar na orientação e coordenação das ações de proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, no Brasil vivem mais de 8.800 refugiados de 79 diferentes nacionalidades. A partir do relatório de refúgio em números divulgados em abril de 2015 pelo CONARE, o maior número de refugiados vivendo no Brasil vem da Síria. Segundo dados do Acnur de setembro de 2015, São Paulo é o estado que recebe o maior número de solicitações de refúgio no Brasil, com 40% das solicitações. É em São Paulo também onde se encontra o Instituto de Reintegração do Refugiado. Fundado em 2010, a ONG auxilia diretamente 550 pessoas, principalmente com a inserção no mercado de trabalho, assim como a missão de paz com a Casa do Imigrante, que tem como principal objetivo fazer com que os acolhidos se sintam bem, se relacionando com o ambiente como se fosse sua própria casa. A equipe que trabalha na casa fomenta a liberdade, responsabilidade e solidariedade no ambiente fraterno e solidário. A Caritas também participa ativamente do acolhimento de imigrantes refugiados. Ela busca a construção de espaços democráticos de participação, inclusão e transformação social. Lá na Síria, muito guerra, tem muito bomba também. Sim, É. sim. Lá não tem vida, nada. Não tem energia, não tem água, tá bom? Não tem nada. Estes abrigos ajudam o processo de reterritorialização, porém não são o suficiente, já que ter uma moradia definitiva é uma grande parte da estabilização no novo ambiente. Outro problema enfrentado é a busca por trabalho que, apesar dos refugiados receberem uma carteira de trabalho e terem os mesmos direitos que qualquer brasileiro, muitos acabam em subempregos, dando aula de idiomas ou trabalhando em serviços gerais. Para Hasbert, a desterritorialização está relacionada com o rompimento com os territórios pré-existentes. Significa abandonar o território que se dá com o enfraquecimento das fronteiras, com o aumento da mobilidade das pessoas, informações, bens e capitais. A reterritorialização é construir um território por novos agenciamentos sociais. Tendo a categoria dos imigrantes refugiados como minoria excluída no campo social, político e econômico, os refugiados possuem barreiras primárias logo na chegada ao país de destino. O novo território exalta o aspecto da diferença cultural como principal dificuldade de reterritorialização. Em suma, os problemas dos refugiados sírios no Brasil existem pela dificuldade de estabelecer um processo de reterritorialização efetivo no país, principalmente pelo obstáculo da língua, da moradia e do trabalho, o que impede, em partes, a formação dos sírios como agentes ativos desse novo território. A vida é um constante movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, estamos sempre passando de um território para o outro, abandonando territórios, fundando outros. Portanto, no processo existente da desterritorialização na Síria, a reterritorialização vem como complementação do processo, inserindo os refugiados de seu país em outro.
Muitos dos imigrantes refugiados vêm conquistando seu próprio espaço no então novo território, o Brasil, e se reintegrando gradativamente na sociedade. Por fim, a dessecularização é uma perspectiva filosófica, a visão do Deleuze e do Guattari, em que eles associam muito, aí já é uma visão muito mais do âmbito específico da filosofia, né, associam dessecularização com linha de fuga, como esse movimento de saída, né, do território, e que eles associam também com a ideia do devir, né, do aparecimento do novo, do efetivamente novo, né, como o momento da desterritorialização. Só que depois eles logo acrescentam de que sempre, todo movimento de desterritorialização leva concomitantemente a um movimento de reterritorialização. E aí a gente vai tomar como base alguns elementos do Deleuze e do Guattari também para construir a nossa ideia do que seria a desterritorialização.